Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8. Um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos com o irmão dela. Alguns dias é uma expressão bonita, quase sempre quer dizer outra coisa. Claro que pode ficar, eu disse. E era verdade. Ela era minha cunhada. Estava em pedaços. E naquele momento a resposta honesta era essa. Só que no mesmo segundo eu pensei, preciso ligar para o meu marido antes que ela ligue para ele. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que era claro que ela podia ficar, que era a irmã dele, que ele ia chegar mais cedo. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. Fernanda, ela acabou de chegar. Eu sei. Estou perguntando o que você acha. Silêncio de novo. Umas 2 semanas? Até ela se organizar? 2 semanas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava parada, sem vento. Contei mentalmente. 14 dias. Café da manhã com outra pessoa na mesa. Minha filha com a rotina quebrada por uma adulta em crise emocional dentro de casa. Meu quarto de escritório que eu uso nas sextas-feiras para trabalhar em casa, que é o único quarto disponível além do da minha filha. Tudo bem, eu disse. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Tinha. Mas tinha de um jeito que precisava de mais alguns minutos para se assentar. Quando desliguei, minha cunhada estava na sala com o celular na mão, o polegar passando pela tela sem realmente ver nada. Eu fui até o quarto de hóspedes, tirei as caixas que eu guardo ali, abri espaço no armário, dobrei uma toalha limpa, coloquei em cima da cama. Não fiz isso por ela. Fiz porque eu preciso de movimento quando estou processando alguma coisa. Cada caixa que eu carregava para o corredor era um segundo a mais para organizar o que eu sentia. O que eu sentia não era raiva. Era aquela sensação específica de quando a sua vida está prestes a ficar um tamanho menor por um tempo, e você sabe disso, e você aceitou, mas o seu corpo ainda está tentando entender onde vai guardar o que sobra. Meu marido chegou às 8, abraçou a irmã, ficaram sentados na sala conversando baixo enquanto eu colocava minha filha para dormir. Ouvi a voz dela através da parede, não as palavras, só o tom. É um som específico, o de alguém que está contando a mesma história pela 3ª vez tentando encontrar a versão que faça sentido. Depois que minha filha dormiu, fui para a cozinha, lavei a louça do jantar, arrumei a bancada. Meu marido apareceu na porta. Ela está melhor, ele disse. Fico feliz. Obrigado por ter deixado ela entrar. Eu virei, olhei para ele. Ela é sua irmã. Claro que eu deixei ela entrar. Fiz uma pausa. Mas preciso que a gente converse sobre como isso vai funcionar.
Ele cruzou os braços, não de defesa, de atenção. Pode falar. Não agora. Ela está na sala e eu não quero que ela ouça. Amanhã, quando ela sair para resolver as coisas dela. Ele assentiu. Foi para a sala. Eu terminei de arrumar a cozinha, fui para o quarto, sentei na beira da cama. Peguei o caderno que eu guardo na mesinha, não diário, caderno de resolver coisas. Abri numa página nova, escrevi a data no canto. Fiquei olhando para o papel por um momento, depois comecei a escrever. Não regras, não lista de reclamações. Só o que eu precisava, que continuasse existindo enquanto ela estivesse aqui. Quando fechei o caderno, era quase meia-noite. Me deitei, fiquei olhando para o teto. Meu marido entrou pouco depois, se deitou do meu lado. Você está bem? Ele perguntou no escuro. Estou pensando, eu disse. Pensando o quê? Como organizar as próximas semanas? Ele ficou em silêncio. Depois, você não precisa organizar nada. É só por um tempo. Eu não respondi. Aprendi que algumas frases pedem silêncio em vez de resposta. Na manhã seguinte, minha cunhada saiu cedo para encontrar uma amiga. Minha filha foi para a escola. Meu marido ficou em casa porque trabalha de casa às quartas. Eu peguei o caderno, fui até a sala, sentei em frente a ele. Preciso te contar o que eu organizei, eu disse, e preciso que você ouça até o final antes de responder. Ele olhou para o caderno, depois para mim. Pode falar. Sua irmã pode ficar. De verdade, sem condição. Mas algumas coisas precisam continuar existindo. Abri o caderno, mas não li. Só tinha escrito para organizar a cabeça. Minha cesta de home office é minha. Preciso do quarto de escritório das 8 às 12. Ela pode usar à tarde. Ele abriu a boca. Eu levantei levemente a mão. A rotina da nossa filha não muda. Hora de dormir, hora do banho, o que ela come, como ela passa o tempo. Sua irmã pode participar de tudo isso, mas do jeito que a gente faz, não do jeito que ela acha melhor. Fiz uma pausa. Terceiro, eu tenho uma consulta com a minha psicóloga toda quinta às 7 da tarde. Não cancelo por nada. Sua irmã pode ficar com a menina nesse horário se você não estiver em casa. Meu marido me olhou por um segundo. Você tem psicóloga? Tenho, desde o ano passado. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Silêncio. Tem mais alguma coisa? Ele disse. Tem. Eu não vou ser terapeuta da sua irmã. Posso ouvir, posso estar presente, mas não vou passar as noites segurando a história do casamento dela enquanto a minha própria vida fica em pausa. Ela precisa de uma profissional, e se ela não tiver, eu posso indicar a minha. Ele ficou olhando para mim com aquela expressão que eu conheço de longa data, a de quem está tentando encontrar onde está o problema nessa conversa e não está conseguindo. Você está sendo muito fria com isso. Estou sendo honesta. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ela está passando por muita coisa. Eu sei, e eu vou estar aqui para ela, mas de um lugar que não me esgote, porque quando eu me esgoto, não sirvo para ninguém, nem para ela, nem para você, nem para nossa filha. Ele passou a mão no rosto. Você podia ter me contado sobre a psicóloga. Podia. E você podia ter me perguntado como eu estava no ano passado quando eu claramente não estava bem. A gente tem algumas contas a acertar, e esse não é o momento. O momento é esse, agora, sobre a sua irmã. Ele ficou olhando para o chão. O que você quer que eu faça? Quero que você converse com ela. Que deixe claro que esta é a nossa casa, que ela é bem-vinda, mas que tem uma organização que funciona pra gente, que sai melhor da sua boca do que da minha. Ele assentiu devagar. Tudo bem. Tudo bem de verdade ou tudo bem para encerrar a conversa? Ele me olhou. De verdade. Ele falou com a irmã naquela tarde. Eu não ouvi o que foi dito. Só vi que quando os dois saíram da sala, ela estava com os olhos um pouco vermelhos, e ele estava com aquela postura de quem acabou de fazer algo difícil, mas necessário. Ela me olhou quando eu entrei na sala, e eu esperei. Desculpa se eu apareço assim sem avisar direito, ela disse. Você não precisa pedir desculpa por estar passando por uma coisa difícil, eu disse. Mas fico feliz que a gente conseguiu conversar. Ela assentiu, ficou quieta por um momento. Eu sei que eu sou difícil às vezes. Eu não discordei nem concordei. Só disse, a gente vai se ajustar.
Os primeiros dias foram de adaptação para todo mundo. Ela acordava cedo, às vezes antes de mim, e eu encontrava ela na cozinha fazendo café com aquele olhar de quem dormiu 3 horas. Ela não falava muito de manhã, o que era bom, porque eu também não. Na quinta-feira, antes de sair para a consulta, avisei que voltaria às 8h30. Meu marido estava em casa. Minha cunhada estava na sala lendo um livro que ela tinha tirado da minha estante sem perguntar. Eu vi o livro na mão dela, vi o lugar onde ele estava na estante, o vão que tinha ficado, e não disse nada. Livro é livro. Não era o tipo de coisa que valia energia. O que valeu energia foi a semana seguinte, numa segunda-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, estava preparando o jantar, minha filha estava fazendo tarefa na mesa da cozinha e minha cunhada tinha ficado em casa o dia todo. Quando entrei na cozinha, as coisas estavam diferentes. Não radicalmente, não de um jeito que alguém de fora perceberia. Mas eu percebi. A tábua de cortar, que eu guardo em pé encostada no armário do canto, estava deitada em cima da bancada. O açucareiro, que fica do lado da cafeteira, estava dentro do armário. O escorredor de louça tinha sido girado 180 graus, o que parece um detalhe idiota, mas eu uso o lado esquerdo porque sou canhota, e agora estava ao contrário. Eu parei na entrada da cozinha por 1 segundo. Minha filha me olhou. Tia arrumou a cozinha hoje. Eu vi, eu disse. Fui para o quarto. Coloquei a bolsa em cima da cama. Fiquei parada por um momento. Respirei. Não de raiva, porque raiva eu tinha deixado passar faz tempo. Aprendi que raiva é cara demais para guardar. Respirei do tipo que você faz quando precisa decidir como vai responder a alguma coisa. Voltei para a cozinha. Continuei preparando o jantar. Não mexi em nada naquela noite. Só cozinhei, coloquei a tábua no lugar, girei o escorredor, deixei o açucareiro no armário porque não estava usando de qualquer forma. Depois do jantar, depois que minha filha foi para o banho, eu fui até a sala onde minha cunhada estava mexendo no celular. Posso te contar uma coisa? Eu disse. Me sentei na cadeira em frente a ela. Ela levantou o olhar. Claro. Quando você reorganiza as coisas da cozinha sem me falar antes, fica difícil para mim trabalhar lá dentro. Não é sobre o lugar das coisas em si, é sobre conseguir funcionar no ritmo que preciso. Eu sei que você estava tentando ajudar e eu agradeço a intenção. Mas prefiro que, se quiser mudar alguma coisa, você me pergunte antes. Ela ficou me olhando por 1 segundo. Eu só queria ser útil. Eu sei, e você pode ser. Tem muita coisa que me ajuda de verdade. Eu disse isso sem ironia. Era verdade, mas a cozinha funciona do jeito que eu organizei. Ela ficou quieta, olhou para o celular, depois para mim. Me parece muita rigidez. Eu deixei a frase pousar no ar. Pode parecer. Para mim é organização. Fiz uma pausa. A gente não precisa concordar, só precisa respeitar. Ela não respondeu logo. Ficou olhando para a janela. Depois disse, foi mal. Não precisa de mal, só precisa não acontecer de novo. Ela assentiu, com aquela pontinha de coisa engolida que eu também já conheço bem, porque eu mesma já engoli muita coisa ao longo dos anos e sei exatamente como fica na expressão de uma pessoa. Meu marido me encontrou no corredor depois. Você falou com ela sobre a cozinha? Falei. Era necessário? Era. Ele suspirou. Ela está passando por muita coisa, Camila. Eu sei. Isso não muda o fato de que eu preciso conseguir cozinhar na minha cozinha. Ele não respondeu. Foi para o quarto. Eu fui até a varanda, fiquei parada no fresco da noite por alguns minutos, olhando para o jardim lá embaixo. Pensei na minha psicóloga. No que ela diria se eu contasse isso na consulta de quinta? Provavelmente diria que eu fiz o que precisava ser feito. Provavelmente diria também para prestar atenção em como eu estava me sentindo além do que eu estava fazendo. Eu estava me sentindo cansada. Não do tipo de cansaço que dorme e passa. O tipo que acumula quando você está constantemente gerenciando o espaço ao redor da sua própria vida. Na manhã seguinte, o açucareiro estava do lado da cafeteira. Pequeno gesto. Não falei nada. Só notei. A virada foi numa sexta-feira da segunda semana. Eu estava no quarto de escritório, porta fechada, trabalhando, quando ouvi minha cunhada na sala conversando no celular. Não ouvia as palavras, só a entonação. Alta, depois baixa, depois alta de novo.
Aquela arquitetura sonora de uma discussão com alguém que você amou. Ela ficou na ligação por quase 1 hora. Quando saí do escritório para o almoço, ela estava sentada na mesa da cozinha com a xícara de café na mão, olhos fixos em algum ponto do nada. Tudo bem? Eu perguntei. Ele quer conversar de novo no fim de semana. Eu fui até a geladeira, abri, fiquei olhando para dentro por 1 segundo, sem realmente ver nada. Esse gesto que a gente faz quando precisa de um momento para decidir como vai responder. O que você quer fazer? Eu disse. Ela olhou para mim com uma expressão de quem esperava que eu dissesse o que ela devia fazer. Não sei. Ela disse. Eu fechei a geladeira, sentei na banqueta em frente a ela. Você tem falado com alguém, profissionalmente? Não. Quer que eu te passe o contato de alguém? Ela balançou a cabeça devagar. Acho que sim. Mandei a mensagem para ela ainda naquela tarde, o contato de uma psicóloga que minha própria terapeuta tinha indicado uma vez para uma situação assim. Ela agradeceu com um emoji de coração. Pequeno, mas era um passo. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela tinha chegado, ela perguntou se podia me ajudar a preparar o jantar. Pode, eu disse. Você sabe fazer arroz? Sei. A medida é essa aqui. Mostrei o copo que eu uso. E o fogo fico no médio, não no alto. Ela fez o arroz. Ficou bom. Janamos os 4. Minha filha contou uma história do colégio que não tinha começo nem fim e que todo mundo fingiu entender. Minha cunhada riu de verdade pela primeira vez em dias. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ela ficou do meu lado secando. A gente ficou em silêncio por um tempo, um silêncio que não pesava. Você é diferente do que eu pensava, ela disse. Diferente como? Quando meu irmão começou a namorar com você, eu achei que você era fria. Eu continuei lavando a louça. E agora? Agora acho que você é honesta, que é diferente. Eu enxaguei uma panela, coloquei no escorredor. Demorei para aprender isso. Achei por muito tempo que ser honesta era o mesmo que ser difícil. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu deixo as pessoas fazerem muita coisa comigo. Oi, Zai. Como você aprendeu a não deixar? Eu pensei na resposta por 1 segundo. Aprendi que quando a gente deixa, não é bondade, é ansiedade. A gente deixa porque tem medo do que acontece se não deixar. E quando você percebe isso, fica mais fácil escolher de outro lugar. Ela ficou olhando para o prato que estava secando, com aquela expressão de quem está guardando alguma coisa para pensar mais tarde. Você devia ter sido terapeuta, ela disse. Tenho uma boa, eu disse, e as duas rimos. No sábado de manhã, minha cunhada saiu para encontrar o marido. Eu não perguntei onde iam nem o que iam conversar. Só disse que o jantar seria às 7, se ela quisesse estar de volta. Ela voltou às 5, com aquele ar de quem saiu de uma conversa que tirou mais do que colocou, mas que era necessária de qualquer forma. Subiu direto para o quarto de hóspedes. Eu deixei. Minha filha perguntou na hora do jantar por que a tia estava triste. Ela está resolvendo algumas coisas difíceis, eu disse. Quando adulto resolve coisa difícil, fica assim? Às vezes. Você fica assim? Eu olhei para ela. 8 anos. Olhos que perguntam de verdade. Às vezes fico, mas sempre passa. Ela assentiu, voltou para o prato. Meu marido me olhou por cima da mesa com uma expressão que eu não soube ler na hora, mas que guardei para decifrar mais tarde. Na terça da 3ª semana, minha cunhada foi à primeira consulta com a psicóloga. Ela me avisou antes de sair, com uma formalidade estranha, como se estivesse pedindo permissão para cuidar de si mesma. Não precisa me avisar, eu disse, mas fico feliz que você vai. Ela foi. Voltou mais quieta, mas de um quieto diferente do que tinha chegado, não o quieto do desespero, o quieto de quem começou a organizar alguma coisa por dentro. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que todo mundo dormiu. Ele com uma cerveja, eu com água, a rua lá embaixo quieta. Ela parece melhor, ele disse. Parece. Você está bem? Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Estou cansada. Mas bem, cansada de quê? De gerir mais do que é meu. Eu disse sem acusação. Não é sobre ela. É sobre como eu funciono quando tem alguém novo dentro de casa. Fico em alerta constante, ajustando, observando, é esgotante. Ele ficou olhando para a árvore no jardim.
Eu podia ter gerido mais. Podia. Eu deixei para você. Deixou. Ele virou para mim. Você ia me dizer isso ou ia engolir? Estou dizendo agora. Só porque eu perguntei. Sim, mas eu teria dito logo de qualquer forma. Aprendi a não guardar essas coisas por muito tempo. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando foi que você aprendeu isso? Ao longo de 14 anos de casamento. Ele fez uma expressão que era ao mesmo tempo um sorriso e um reconhecimento. Eu deveria perguntar mais. Como você está? Deveria. Vou tentar. Eu sei que vai. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio que não era vazio. Era do tipo que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam mais de palavras. Ela vai ficar mais quanto tempo você acha? Ele disse. Mais uma semana, talvez. Ela está olhando o apartamento para alugar temporariamente. Ele assentiu. Você acha que eles vão se separar de vez? Não sei, e não é meu para saber. Ele olhou para mim. Você realmente consegue não carregar as coisas dos outros? Não consigo. Carrego. Só aprendi a colocar no chão quando fica pesado demais. Ele ficou olhando para o jardim de novo. A mangueira balançava levemente com o vento da noite. Na quinta-feira da última semana, depois da minha consulta, voltei para casa e encontrei minha cunhada na cozinha fazendo um bolo. Não qualquer bolo, o bolo de laranja que a mãe deles fazia quando eram crianças, com aquela casca de laranja ralada na massa que deixa a cozinha com um cheiro específico. Ela estava com o avental amarrado na cintura, cabelo preso do jeito que ela prende quando está nervosa, mas a expressão era diferente, concentrada, presente. Posso usar sua batedeira? Ela perguntou. Já estava usando, eu disse com um meio sorriso. Ela fez uma careta de quem acabou de perceber o que tinha feito. Desculpa, posso usar? Pode. Ficamos as duas na cozinha por um tempo. Ela fazendo o bolo, eu separando as coisas para o jantar. Não foi perfeito, porque ela ocupa muito espaço quando está num ambiente. Pega as coisas e deixa em outro lugar. Abre armário e não fecha, e eu fui atrás, fechando e reorganizando sem comentar, porque algumas coisas valem conversa e outras não. E eu já aprendi a diferença. Você sabe como foi o bolo de ontem na consulta? Ela disse de repente. Como? A terapeuta me perguntou o que eu precisava. Não o que eu queria que o meu marido fizesse. O que eu precisava. Ela parou de mexer a massa por um segundo. Eu não soube responder. Eu continuei picando a cenoura. E agora? Agora estou pensando. Ela voltou para a batedeira. Você sabe o que você precisa? Geralmente sim. Como você aprendeu? Eu pensei por um momento. Fui aprendendo a prestar atenção no que me pesa e no que me alivia. Quando alguma coisa pesa toda vez, é sinal que tem algo ali que precisa de ajuste. Quando alivia, eu guardo mais daquilo. Ela ficou em silêncio, mexendo na massa, com aquela expressão de quem está trazendo uma ideia nova para o corpo. O bolo ficou pronto antes do jantar. Minha filha provou ainda quente e disse que era o melhor bolo que ela tinha comido na vida, o que ela diz para todo bolo, mas dessa vez parecia verdade. Meu marido chegou em casa e cheirou o ar da cozinha com aquela expressão de quem foi transportado para a infância em 2 segundos. Olhou para a irmã. Ela encolheu os ombros como uma criança que fez algo bom, mas não sabe como receber o elogio. Jantamos juntos. A conversa foi boa, não sobre casamento nem sobre separação, sobre outras coisas, sobre uma série que meu marido estava assistindo, sobre um passeio que minha filha queria fazer no fim de semana, sobre a cidade onde a mãe deles cresceu e que minha cunhada estava pensando em visitar. Depois do jantar, enquanto eu colocava minha filha para dormir, ouvi minha cunhada e meu marido conversando na sala. O tom era diferente das outras noites, mais leve. O tipo de conversa de irmão e irmã que não precisa resolver nada, só estar junto. Quando saí do quarto da minha filha, eles estavam rindo de algo. Eu fui para a cozinha, tomei água, fui para a varanda por uns minutos. Pensei em quanto tinha custado aquelas 3 semanas. Não em dinheiro nem em trabalho, mas naquela moeda invisível que a gente gasta quando vive em constante ajuste com outra pessoa dentro do seu espaço. Pensei em todas as vezes que eu tinha fechado o armário em silêncio, recolocado coisas nos lugares, escolhido o que era conversa e o que era deixar passar. Pensei nas consultas de quinta que eu não tinha cancelado, nas manhãs de sexta que eu tinha guardado para mim.
Pensei que antigamente eu teria feito tudo isso calada e depois teria ficado ressentida, e o ressentimento teria virado uma nuvem baixa sobre o casamento, sobre a relação com a minha cunhada, sobre tudo. Não era mais essa mulher. Não porque virei outra, mas porque aprendi que dizer o que você precisa não é egoísmo, é honestidade. E honestidade bem aplicada poupa todo mundo de muito sofrimento desnecessário. Na sexta à tarde, minha cunhada me chamou na sala. Encontrei um apartamento para alugar por 3 meses, ela disse. Assino na segunda. Como você está se sentindo com isso? Ela pensou por um segundo, assustada, mas também aliviada. É esquisito sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Não é esquisito, é honesto. Ela ficou me olhando por um momento. Você me disse uma vez que levou tempo para aprender a ser honesta. Levei. O que aconteceu que te ensinou? Eu pensei nessa resposta com cuidado. Fui ficando mais velha e percebendo que os anos que eu tinha pela frente eram mais curtos do que os que estavam atrás. E que eu não queria gastar nenhum deles me fazendo menor do que sou, para que os outros se sentissem maiores. Ela ficou em silêncio, olhou para as mãos. Eu faço isso, ela disse baixinho. Me faço menor. Eu sei, vi durante essas semanas. Ela me olhou. Você podia ter me dito. Não era meu lugar. Era seu para descobrir. Ela assentiu devagar. Ficou quieta por um momento, depois disse. Obrigada por ter me deixado ficar. Fico feliz que você ficou, eu disse. E era verdade do jeito complicado e real que as verdades costumam ser. No sábado de manhã, ela fez as malas. Minha filha foi até o quarto de hóspedes pelo menos 4 vezes perguntar se ela precisava de ajuda, o que na prática significava sentar na cama e observar. Minha cunhada foi tendo aquela paciência que aparece às vezes nas pessoas quando estão passando por algo difícil e de repente a presença de uma criança parece o único antídoto que funciona de verdade. Meu marido carregou as malas até o carro. Eu fui até a porta com ela. Ela parou no corredor, me olhou. Posso te dizer uma coisa? Ela disse. Pode. Quando meu irmão te trouxe para conhecer a família, eu torci o nariz. Você parecia muito certinha, muito no controle de tudo, sabe? Aquele tipo de pessoa que não deixa entrar. Eu esperei. Mas acho que eu confundi controle com limite. Você não é fechada. Você só sabe onde começa e onde termina. Ela fez uma pausa. Eu ainda não sei onde eu começo e onde termino. Você vai aprender, eu disse. Está aprendendo agora. Ela me abraçou. Foi um abraço de verdade. Não o tipo educado de quem está cumprindo o protocolo, o tipo de quem está reconhecendo alguma coisa. Quando ela saiu, fechei a porta, fiquei parada no corredor por um momento. Meu marido voltou depois de deixar ela no carro, encostou na parede do corredor, me olhou. Você está bem? Ele disse. Estou, eu disse. E estava. De um jeito limpo. Você foi muito melhor nisso tudo do que eu, ele disse. Você foi melhor em algumas partes. Em quais? Você conversou com ela quando pediu para você. Não enrolou, não inventou desculpa. Fez o que precisava ser feito. Ele ficou em silêncio por um segundo. Aprendi com você. Está aprendendo. Eu corrigi. Ainda tem muito. Ele sorriu, o tipo de sorriso que aparece quando alguma coisa é verdade e a pessoa sabe. Minha filha apareceu no corredor com o cabelo despenteado e um livro na mão. A gente pode ir ao parque hoje? Pode, eu disse. Ela correu para o quarto buscar o tênis. Meu marido foi atrás para ajudá-la. Eu fui até a cozinha, abri o armário, peguei o açucareiro, coloquei do lado da cafeteira, onde sempre fica. Fiz o café. O apartamento estava quieto de um jeito específico, com aquela leveza que aparece quando um espaço volta a ser só seu. Enquanto eu esperava o café ficar pronto, pensei nos 14 dias. Em todas as manhãs que eu tinha começado com outra presença na cozinha, em todas as noites que eu tinha ido dormir com a cabeça cheia de coisas não ditas que eu escolhi dizer ou deixar em paz de propósito. Pensei nas quintas de consulta que eu tinha guardado como se fosse território protegido, porque era. Pensei na cozinha reorganizada e no silêncio que eu tinha escolhido para responder, e nas palavras que eu tinha escolhido para o momento certo. Paguei um preço por aquelas semanas. Não o preço de uma briga, não o preço de um ressentimento guardado que apodrece por dentro. O preço da presença consciente, de estar ali inteiramente, mas sem me perder no processo.
Tenho 40 anos. Passei boa parte deles aprendendo que cuidar dos outros e cuidar de mim não são escolhas opostas. Que eu posso ser a pessoa que abre a porta e também a pessoa que define o que acontece depois que a porta abre. Que generosidade sem limite não é virtude, é exaustão com nome bonito. A cafeteira apitou. Eu servi 2 xícaras, deixei a terceira aquecendo para quando meu marido voltasse do quarto. Olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava quieta sob o sol da manhã. Minha filha voltou correndo com os 2 tênis na mão, os 2 do pé esquerdo. Mãe, não acho o outro. Está debaixo da cama, eu disse sem precisar verificar. Mãe de 8 anos aprende onde estão as coisas perdidas antes de procurar. Ela saiu correndo de volta. Meu marido apareceu na cozinha, pegou a xícara que eu tinha deixado, ficou encostado na bancada do meu lado. Obrigado, ele disse. Pelo café? Por tudo. Eu tomei um gole do meu, olhei para ele. A gente foi bem. Foi. Ele ficou em silêncio por um segundo. E da próxima vez que alguma coisa assim acontecer, eu te pergunto antes. Eu sei que vai. Como você tem tanta certeza? Porque você disse, e quando você diz de verdade, você faz. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem foi visto de um jeito que não esperava e gostou disso. Minha filha voltou com os 2 tênis certos e a energia de alguém que acabou de resolver um problema de escala mundial. Saímos os 3. O parque ficava a 10 minutos a pé. Minha filha foi na frente, parando em cada coisa que chamava a atenção. Um inseto no muro, uma rachadura no asfalto em forma de coração, um cachorro do outro lado da rua que ela acenou como se fosse um velho amigo. Meu marido e eu fomos atrás, no ritmo que a gente tem quando não precisa apressar nada. E eu pensei que isso, aquele ritmo, aquela manhã, aquele apartamento que tinha voltado a ser só nosso, tinha custado exatamente o preço certo. Não de guerra, não de silêncio acumulado. O preço de saber o que você precisa e dizer em voz alta, com clareza, sem precisar que ninguém te dê permissão para isso. Tenho 40 anos, e só agora estou aprendendo que a versão de mim que sabe onde começa e onde termina é a mesma versão que consegue deixar entrar sem se perder no processo. É pouca coisa e é tudo ao mesmo tempo. Eu tinha 40 anos quando finalmente entendi o que significa ter um cantinho que é só seu. Não estou falando de uma casa inteira, não estou falando de um apartamento ou de um endereço no registro. Estou falando daquele canto específico, aquele pedaço de chão onde você coloca as coisas que importam do jeito que elas importam, e ninguém toca, ninguém move, ninguém reorganiza com a melhor das intenções do mundo. O meu cantinho era o quarto de leitura. Quando a gente comprou a casa em Ribeirão Preto, o quarto menor ficou vazio por quase 2 meses. O meu marido queria transformar em depósito. Eu queria transformar em alguma coisa que eu ainda não sabia nomear direito, mas que eu sentia na forma como eu ficava parada na porta, olhando para aquelas paredes brancas, com uma vontade estranha de sorrir. Até que numa tarde de sábado eu disse para ele, esse quarto é meu. E ele olhou para mim com aquela expressão de quem não entende completamente, mas reconhece que não precisa entender para respeitar. Tudo bem, ele disse. Levei 3 semanas para organizar. Não porque era grande, pelo contrário, era pequeno demais para ser um escritório de verdade e grande demais para ser ignorado. Tinha uma janela que dava para a lateral da casa, onde o vizinho tinha um limoeiro que aparecia no enquadramento como se tivesse sido plantado ali de propósito. Coloquei uma poltrona cinza, que eu achei num brechó em São Paulo, numa viagem de trabalho. Uma luminária de chão que demorei semanas pesquisando antes de comprar. 2 prateleiras de madeira escura que o meu marido instalou numa tarde de domingo enquanto eu ficava passando o nível para garantir que estavam alinhadas. Os livros foram organizados do jeito que só faz sentido para mim, não por ordem alfabética, não por cor, mas por como eu me lembro deles, por fase da vida, por como me senti quando terminei cada um. Na última prateleira de baixo, eu coloquei uma caixa de madeira com tampa que a minha mãe tinha me dado antes de morrer. Não tinha nada especial dentro, algumas fotos antigas, uma carta que ela escreveu no meu aniversário de 30 anos e que eu nunca consegui reler até o fim sem chorar, uma fitinha de cetim azul de quando eu era criança. Mas a caixa ficava lá, no canto esquerdo da última prateleira, e eu gostava de saber que ela estava ali quando eu entrava no quarto.
Foi o meu marido quem me contou sobre a visita da irmã dele numa segunda-feira à noite, enquanto a gente jantava. Ele disse de um jeito que eu aprendi a reconhecer em 11 anos de casamento. Voz levemente mais calma do que o necessário, olhando para o prato com mais atenção do que a comida merecia. A minha irmã quer vir passar uns dias. Eu mastiguei devagar. Uns dias quanto? Ela falou em 2 semanas. 2 semanas. Eu coloquei o garfo na borda do prato. Olhei para ele. A cunhada morava em Fortaleza. Tinha 36 anos. Era solteira. Trabalhava como autônoma e tinha a liberdade de agenda que às vezes eu invejava e às vezes agradecia não ter. Era uma mulher boa, a cunhada. Eu gostava dela de verdade. Era engraçada, generosa, cozinhava bem e tinha a capacidade rara de entrar em qualquer ambiente e fazer todo mundo se sentir mais leve. Mas ela também tinha o costume de tratar os espaços alheios como extensão do próprio apartamento. Era o jeito dela. Ela pegava as coisas, movia, experimentava, reorganizava com uma naturalidade de quem nunca aprendeu que isso precisava de permissão. Eu sabia disso porque já tinha acontecido antes, na última visita, quando ela passou um final de semana com a gente no apartamento antigo e reorganizou a gaveta dos temperos enquanto eu estava no trabalho no sábado de manhã. Eu voltei para casa e as coisas estavam diferentes e ela estava orgulhosa mostrando o novo sistema. Eu sorri e não disse nada. Mas a gaveta ficou do jeito dela por 3 meses, porque eu não queria parecer grossa desfazendo o que ela tinha feito. Você disse que sim? Eu perguntei para o meu marido. Ela ainda não comprou a passagem. Ele disse. Mas eu falei que provavelmente estava tudo bem. Provavelmente. Eu respirei fundo. Aquela palavra ficou ali na mesa entre a gente como um objeto que nenhum dos dois queria pegar primeiro. Olha, eu disse. Eu fico feliz em receber a sua irmã. Você sabe que eu gosto dela, mas 2 semanas é muito tempo, e eu precisava ser consultada antes, não depois. Ele assentiu. Eu sei, ele disse. Foi mal. Eu vou falar com ela, a gente acerta os dias. E se forem 10 dias em vez de 14? Pode ser, eu disse. E ela fica no quarto de hóspedes. Ele olhou para mim com uma expressão que durou meio segundo a mais do que deveria. Eu entendi imediatamente. Ela perguntou do quarto de leitura? Ele ficou quieto. Ela falou que o quarto de hóspedes é pequeno demais, ele disse por fim, e que o seu quarto tem a poltrona. Não, eu disse. Simples assim, sem drama, sem explicação longa. Não. O quarto de leitura é meu. Ela fica no quarto de hóspedes ou a gente procura uma pousada perto daqui. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu do jeito que assente quando sabe que não há discussão possível e também sabe que eu estou certa. Tudo bem, ele disse. Eu falo com ela. A cunhada chegou numa quinta-feira de tarde, de táxi do aeroporto porque insistiu que não precisava de busca. Desceu com uma mala grande, uma mochila enorme nas costas e aquele sorriso dela que tomava conta do rosto inteiro. Me abraçou com força, disse que eu estava com a cara diferente, boa diferente, perguntou da casa como se já soubesse que ia amar. Quando entrou e viu a sala, deu uma volta completa olhando para tudo com os olhos brilhando. Ficou lindo demais aqui, ela disse. Vocês mandaram muito bem. Os primeiros dias foram ótimos. Ela era uma companhia genuinamente boa, a cunhada. Acordava cedo, fazia café sem ser pedida, deixava a cozinha mais limpa do que encontrava. À noite a gente ficava na sala conversando até tarde. Ela contava histórias de Fortaleza, das clientes, das amigas, de uma viagem que estava planejando para Portugal no ano seguinte. Eu ria de verdade, não daquele riso de cortesia que a gente faz quando está tolerando uma situação. Era bom ter, lá ali. Na segunda-feira, eu trabalhei o dia inteiro em home office. A cunhada saiu para conhecer o centro, disse que ia almoçar fora, que não precisava de companhia. Quando ela voltou no fim da tarde, eu estava ainda na mesa, terminando um relatório. Ela bateu de leve na porta do meu escritório, perguntou se eu queria café. Eu disse que sim com um sorriso agradecida, e foi isso. Ela respeitou o espaço de trabalho sem que eu precisasse pedir. Na terça-feira, eu notei que a fruteira da cozinha estava diferente. As frutas tinham sido reorganizadas, as bananas separadas das maçãs, uma divisão que eu não tinha pedido, mas que também não me incomodou. Tudo bem, eu pensei. Cada um tem seu jeito.
Na quarta-feira, eu entrei no banheiro de manhã e as toalhas estavam dobradas de um jeito diferente, aquele jeito de hotel com a ponta dobrada em triângulo. Eu desdobrei e dobrei do meu jeito. Não disse nada. Na quinta-feira, eu tive uma reunião fora de casa. Saí às 8 da manhã, voltei às 5 da tarde. Quando abri a porta, eu percebi que alguma coisa estava diferente antes mesmo de conseguir identificar o quê. Era um daqueles momentos em que o corpo sabe antes da cabeça. Fui até a sala. Estava igual. Cozinha, igual. Corredor, igual. Aí eu cheguei na porta do meu quarto de leitura. Eu parei. A poltrona tinha sido movida da posição onde eu tinha colocado, de frente para a janela onde o limoeiro do vizinho aparecia no enquadramento perfeito. Ela estava agora de lado, encostada na parede. As prateleiras de livros tinham sido reorganizadas. Não todos os livros, mas os da segunda e terceira prateleira estavam em ordem diferente. Algumas capas viradas para fora, expostas, como numa livraria. A luminária tinha sido deslocada alguns centímetros para a esquerda, e a última prateleira de baixo estava diferente. A caixa de madeira da minha mãe tinha sido movida do canto esquerdo para o canto direito. Eu fiquei parada naquela porta por um tempo que não sei medir. Não era raiva, não ainda. Era uma sensação mais funda, mais quieta, aquela sensação de quando alguém entra num espaço que é seu, sem pedir licença, e você se sente estranha dentro do seu próprio lugar. Fui para a cozinha. A cunhada estava lá, fazendo alguma coisa no fogão. Meu marido estava sentado no balcão com o celular na mão. Quando me viu, ele largou o celular com aquela pressa de quem estava esperando por mim e não sabia bem o que esperar. "Você viu o quarto?" A cunhada perguntou com um sorriso. Eu dei uma organizada. Ficou muito mais funcional assim. A poltrona de frente para a janela ficava estranha. Ninguém consegue sentar bem assim com o sol batendo direto. E os livros eu coloquei os mais bonitos à mostra. Fica com uma cara melhor. Eu olhei para ela. Depois olhei para o meu marido. Ele desviou o olhar uma fração de segundo antes do necessário. E naquele desvio eu vi tudo o que eu precisava saber. Ele sabia. Não tinha impedido. "Que bom que você gostou de fazer isso", eu disse, e fui para o quarto trocar de roupa. Eu me sentei na beirada da cama por alguns minutos. Ouvia a voz da cunhada lá na cozinha contando alguma coisa, o barulho das panelas, meu marido respondendo com monossílabos. Eu respirei devagar. Não queria reagir no calor do momento. Já tinha feito isso antes em outras situações da vida e sabia exatamente como terminava. Eu dizia alguma coisa que não era bem o que eu sentia. A outra pessoa ficava na defensiva, a conversa saía dos trilhos e no final ninguém entendia nada direito. Fui para o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento. "Você tem 40 anos", eu pensei. "Você sabe conversar." Naquela noite, depois do jantar, enquanto a cunhada assistia a alguma coisa na televisão da sala, eu chamei o meu marido para o quarto. Fechei a porta. Me sentei na cama. Ele ficou de pé perto da cômoda com aquela postura de quem já sabe o que vem e está se preparando. "Me conta o que aconteceu hoje", eu disse. Ele suspirou. Ela me perguntou se podia dar uma organizada no quarto. Eu disse que era o seu espaço e que eu não sabia se era uma boa ideia falar com você antes. E ela entrou assim mesmo? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um segundo. Ela disse que ia só dar uma olhada, e aí quando eu percebi, ela já estava organizando e eu não quis fazer uma cena. Eu olhei para ele com muita calma. "Rodrigo, você se lembra do que a gente conversou antes de ela chegar?" "Lembro. Me contou que foi orientado com ela sobre os espaços da casa?" "Falei", ele disse. "Mas foi uma conversa rápida. Sabe como ela é? Ela concordou e mudou de assunto, e eu achei que estava resolvido. Achei que estava resolvido." Eu respirei fundo. Aquela frase específica que eu tinha ouvido em variações diferentes ao longo de 11 anos de casamento. Ele era um homem bom, o meu marido, companheiro, presente, que ajudava sem ser pedido e que me via de verdade na maioria das vezes. Mas ele tinha esse ponto cego com a irmã, essa tendência de suavizar os atritos antes que eles chegassem até ela, de resolver pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto, às vezes, significava eu engolindo alguma coisa que não deveria ter engolido. "Você não achou que estava resolvido?" eu disse. "Você achou mais fácil não insistir."
Ele ficou quieto. Eu continuei. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Não é escritório compartilhado, não é quarto de hóspedes, não é sala de todo mundo. É o lugar onde eu coloco as coisas que importam para mim do jeito que elas importam. Tem livros naquelas prateleiras, eu sei de cor onde estão. A poltrona estava naquela posição porque eu passei uma tarde inteira testando ângulos para pegar a luz certa do limoeiro do vizinho. Parece bobagem para quem está de fora. Não é bobagem para mim. Eu sei, ele disse. Tem uma coisa que não é bobagem de jeito nenhum. Eu continuei, e aí eu fiz uma pausa porque essa parte eu precisava falar direito. A caixa de madeira da minha mãe estava no canto esquerdo da última prateleira. Estava lá porque eu coloquei lá. Porque aquele canto pega a luz da tarde de um jeito específico, e quando eu entro no quarto, às vezes eu fico só olhando para ela. Alguém moveu essa caixa sem me perguntar. O meu marido fechou os olhos por um segundo. Eu entendo, ele disse. E dessa vez eu senti que ele entendia de verdade. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero conversar com ela, eu disse. Amanhã de manhã, com calma, mas hoje à noite eu vou colocar tudo de volta. Você quer ajuda? Ele perguntou. Eu vou sozinha, eu disse. Mas obrigada. Esperei até a cunhada ir dormir. Eram quase 11 quando ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. Fiquei mais 20 minutos lendo na cama, só para ter certeza. Então me levantei, fui até o corredor, abri a porta do meu quarto de leitura e liguei a luminária pequena. Comecei pela poltrona. Ela era pesada, mas eu sabia exatamente para onde precisava ir. Empurrei devagar, testei o ângulo, ajustei até que o limoeiro do vizinho apareceu no enquadramento da janela do jeito certo. Me sentei por um segundo para confirmar. Sim, era esse. Depois fui para as prateleiras. Livro por livro, eu sabia onde cada um ficava. Não precisei pensar, a memória muscular fazia o trabalho. Os que tinham sido virados para fora, eu coloquei de volta com a lombada para frente, do jeito que faz sentido para mim e para mais ninguém, porque a ordem é minha e não precisa ser universal para ser válida. Por último, fui até a última prateleira de baixo. Peguei a caixa de madeira com as duas mãos, com cuidado, como sempre faço. A coloquei de volta no canto esquerdo. Fiquei olhando para ela por um momento. Oi, mãe, eu pensei. Desculpa o transtorno. Desliguei a luminária e voltei para a cama. Dormi melhor do que esperava. Na manhã seguinte, desci antes de todo mundo. Coloquei a chaleira para ferver, preparei o café, peguei a minha xícara favorita, aquela de cerâmica azul que eu comprei numa feirinha em Ouro Preto quando eu e o meu marido viajamos no nosso 10º aniversário de casamento. Fiquei de pé na janela da cozinha olhando para o jardim enquanto o café esfriava um pouco. Quando a cunhada desceu, eu estava de costas para ela. Eu ouvi os passos dela na escada, ouvi ela entrar na cozinha, ouvi o silêncio que veio depois quando ela passou pelo corredor e provavelmente jogou um olhar para a porta do meu quarto de leitura. Esperei. Depois virei com o café na mão. Ela estava de pé na entrada da cozinha, com uma expressão que eu não conseguia classificar direito. Não era culpa, não era defensiva. Era mais como surpresa misturada com alguma coisa que ela estava processando internamente. Bom dia, eu disse. Você reorganizou de volta, ela disse. Não era pergunta. Reorganizei, eu disse. Tem café fresco, quer? Ela ficou me olhando por um momento. Então entrou na cozinha, pegou uma xícara do armário, se serviu, ficou de pé do outro lado do balcão, segurando a xícara com as duas mãos. Eu coloquei a minha xícara na bancada e olhei para ela. Eu sei que você fez isso com a melhor das intenções, eu disse. Eu te conheço há 11 anos e sei que o seu jeito de mostrar carinho é esse. É fazer, é organizar, é melhorar as coisas para as pessoas que você ama. Eu sei que não foi maldade, mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu e cada coisa nele está onde está porque eu coloquei com intenção. Quando você mudou as coisas sem me perguntar, mesmo que fosse para melhorar, você tirou isso de mim. Eu precisava que você soubesse. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo, mas que talvez não fosse. A caixa, ela disse por fim. A caixa de madeira, eu disse, era da minha mãe. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eu vi que ela estava processando alguma coisa real, não ensaiando uma resposta. Eu não sabia,
ela disse. Eu devia ter perguntado antes de entrar naquele quarto. Devia ter perguntado antes de tocar em qualquer coisa. Ela parou. Apoiou a xícara no balcão. Eu faço isso, ela disse, e eu percebi pelo tom que não era desculpa. Era ela tentando entender a si mesma em voz alta. Eu entro nos espaços das pessoas como se fossem meus. Sempre fiz isso. Na casa da minha mãe, na casa do meu irmão quando ele morava sozinho, na casa das minhas amigas. Eu acho que estou ajudando e não para pensar que a pessoa pode querer as coisas do jeito que elas estão, mesmo que para mim pareça que podia ser diferente. Eu a ouvi sem interromper. A Fernanda já brigou comigo por causa disso. Ela continuou. Minha amiga de Fortaleza. Ela pediu para eu me afastar por um tempo porque eu tinha reorganizado o quarto do filho dela sem pedir. Eu fiquei magoada na época, achei que ela estava exagerando. Mas agora eu entendo melhor o que ela estava sentindo. Eu respirei devagar. Não estou com raiva de você, eu disse. Só precisava ser honesta porque guardar isso e ficar esperando a semana passar não ia fazer bem para nenhuma das duas. Ela assentiu, com aquele assentimento que é de quem chegou em algum lugar, não de quem está concordando para encerrar o assunto. Pode perguntar antes de qualquer coisa? Eu disse. Não precisa ser formal, não precisa de cerimônia. Só pergunta. Pode deixar, ela disse. Ficamos um tempo em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o tipo de silêncio que aparece depois que alguma coisa verdadeira foi dita e ainda está pousando. Desculpa pela caixa, ela disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Ela pegou a xícara de volta, tomou um gole de café. Depois olhou pela janela da cozinha para o jardim lá fora. Esse limoeiro do vizinho é bonito, ela disse. É, eu disse. Eu gosto de olhar para ele de manhã. Meu marido desceu meia hora depois com aquela postura de quem desceu preparado para encontrar uma situação difícil. Quando viu a gente sentadas no balcão conversando sobre alguma coisa completamente diferente, ele parou na entrada da cozinha com uma expressão que eu só conseguia descrever como alívio confuso. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era mais gratidão do que alegria. Depois que a cunhada foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo de lado enquanto lavava a xícara dele. Foi bem? Ele perguntou. Foi, eu disse. Ele ficou me olhando com aquela expressão que ele tem às vezes e que eu não sei nomear direito. Uma mistura de admiração e reconhecimento e alguma coisa mais funda que fica embaixo das palavras. Eu devia ter segurado mais, ele disse, quando ela disse que ia dar uma olhada no quarto. Eu sabia que não ia ficar só em olhar e deixei assim mesmo. Eu sei, eu disse sem raiva, mas isso é algo que você pode mudar. Não é sobre ela ser do jeito que ela vai continuar sendo assim. É sobre você aprender a dizer não quando é necessário, mesmo que seja para sua irmã, mesmo que seja desconfortável. Ele assentiu devagar. Você acha difícil falar essas coisas para ela? Eu perguntei. Acho, ele disse. Tenho medo de magoar. Eu coloquei a minha xícara na pia e me virei para ele. Rodrigo, você pode falar as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. O que você chama de não querer magoar, às vezes, é só não querer o desconforto da conversa. E aí o desconforto vai parar em outra pessoa, que geralmente sou eu. Ele ficou olhando para mim por um momento longo. Você está certa, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri. Os dias seguintes foram diferentes. A cunhada perguntava antes de qualquer coisa. Posso usar essa tigela? Posso colocar o livro aqui enquanto leio? Posso varrer o quintal? Ou você prefere deixar assim? Era uma mudança de hábito visível, um ajuste consciente que ela estava fazendo, e eu percebi que não era difícil para ela porque ela estava resistindo, era um pouco difícil porque o hábito era antigo e automático. Mas ela estava tentando de verdade. E alguma coisa aconteceu que eu não esperava. A gente ficou mais próximas. Tem uma coisa que acontece quando você para de fingir que está tudo bem. O espaço que era ocupado pela tensão que ninguém nomeia fica livre para alguma coisa mais real. E no lugar da tensão entrou conversa de verdade. Numa tarde em que meu marido tinha saído para resolver umas coisas, a cunhada e eu ficamos na sala tomando chá. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre a infância deles, sobre como foi crescer com um pai que viajava muito a trabalho.
sobre como ela aprendeu a cuidar dos espaços porque era a forma que ela tinha de sentir que estava contribuindo quando criança. Eu ouvi de verdade, não com metade da atenção guardada para o que eu estava sentindo. Ouvi porque ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma, e isso merecia a atenção. Eu contei sobre a minha mãe. Não tudo, porque algumas coisas ainda ficam presas na garganta quando eu tento falar, mas contei o suficiente para que ela entendesse por que a caixa importava. Ela ouviu sem interromper, sem apressar, sem dizer você precisa superar ou ela ia adorar te ver assim. Ela só ouviu. No fim da tarde, quando o sol estava baixo e o quarto tinha aquela luz dourada que eu gosto, a cunhada me perguntou se ela podia entrar no quarto de leitura. Pode, eu disse. Ela entrou devagar, olhou para tudo. Ficou um tempo olhando para a poltrona, para a janela, para o limoeiro do vizinho que aparecia no enquadramento. Agora eu entendo a poltrona, ela disse. Eu sorri. Ela olhou para a última prateleira de baixo, para a caixa de madeira no canto esquerdo. Como ela era? A cunhada perguntou. Eu fiquei com a xícara de chá nas mãos, olhando para a caixa. Era uma mulher que ocupava os espaços com leveza, eu disse. Mas que quando dizia alguma coisa de verdade, você sentia no ar inteiro. A cunhada ficou quieta por um momento. Você tem alguma coisa dela, ela disse. Não é a caixa. É essa coisa de falar com clareza sem precisar machucar ninguém. Demorei para aprender, eu disse. Ainda estou aprendendo, ela disse. Nós duas ficamos um tempo em silêncio naquele quarto pequeno, eu na poltrona e ela de pé perto da prateleira, com o limoeiro do vizinho lá fora e a luz da tarde entrando pela janela. Na última noite, a gente fez um jantar juntos. A cunhada quis cozinhar o peixe que ela aprendeu a fazer na praia com uma amiga de Natal, tempero que ela guardava numa memória que era quase física. Eu fiz a farofa que aprendi com a minha avó, com banana e bacon, aquela que minha família sempre fez para festas e que eu ainda não tinha conseguido reproduzir com o mesmo sabor, mas que a cada tentativa chegava mais perto. A cozinha ficou pequena com as 3 pessoas nela, o meu marido tentando ajudar e sendo gentilmente mandado embora por nós duas. Ficamos rindo de alguma coisa que eu já não me lembro do que era, um dos casos da cunhada em Fortaleza, alguma confusão num casamento de uma amiga. Meu marido ficou observando da entrada com um sorriso de quem vê alguma coisa que ele não sabia que precisava ver. O jantar ficou bom. Não fazia sentido culinário nenhum, peixe com farofa de banana não é combinação de ninguém, mas estava delicioso e nós 3 comemos demais e ficamos na mesa até tarde conversando sobre coisas sem importância, que é o tipo de conversa que eu mais gosto. No dia seguinte, levamos a cunhada ao aeroporto. No embarque, ela me abraçou de um jeito diferente do abraço de chegada. Era um abraço mais quieto, o abraço de alguém que vai embora tendo ido a algum lugar que não estava no mapa. Obrigada por ser honesta comigo, ela disse no meu ouvido. É mais fácil quando as pessoas falam do que quando ficam quietas fingindo. É mais difícil também, eu disse. Mas vale mais. Ela se afastou e me olhou. Vale muito mais, ela disse. No caminho de volta do aeroporto, meu marido ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, sem tirar os olhos da estrada. Eu preciso aprender a ter essas conversas com ela antes que as coisas cheguem até você. Não é justo da minha parte ficar esperando que você resolva o que eu devia ter resolvido. Eu olhei para ele. É um exercício, eu disse. Não acontece de uma vez, mas o fato de você ver isso já é diferente. Ele assentiu. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou, a falar as coisas sem perder o carinho. Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Me machucando em silêncio por muito tempo, eu disse. Guardando coisa, achando que falar ia estragar tudo. Até que um dia eu percebi que não era o falar que estragava. Era o guardar. Não de uma vez, mas aos poucos. Que nem umidade na parede. Você não vê acontecer, mas um dia você olha e o estrago está feito. Ele ficou quieto. A gente pode ter conflito com as pessoas que ama, eu continuei. Conflito não é o fim do carinho. Às vezes é o começo de um carinho mais honesto. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. A gente ficou assim o resto do caminho. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto de leitura. Me sentei na poltrona, na posição certa, de frente para a janela.
O limoeiro do vizinho estava lá, um pouco mais cheio do que quando eu tinha chegado nessa casa, ou talvez eu só estivesse prestando mais atenção agora. Olhei para as prateleiras com os livros no lugar, para a luminária na posição certa, para a caixa de madeira no canto esquerdo da última prateleira. Fiquei ali por um tempo sem fazer nada, só existindo naquele espaço que era meu. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para minha amiga Patrícia. Ela foi embora. Correu tudo bem? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Melhor do que eu esperava, eu disse. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. A resposta dela, quando veio, era uma mensagem longa, que terminava com: eu sabia que você ia conseguir. Você tem essa coisa de enfrentar as coisas de frente sem perder a delicadeza. Fiquei olhando para aquelas palavras. Não é bem assim, eu pensei. É mais como eu aprendi que evitar tem um custo, e decidi que esse custo não compensa mais. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher que não sente medo. Sinto muito. Tive medo de soar controladora quando falei do quarto. Tive medo de a cunhada ir embora magoada e isso ficar entre mim e meu marido por meses. Tive medo de parecer que estava fazendo muito caso de uma coisa pequena, porque tem uma voz dentro da gente, especialmente das mulheres, que fica perguntando se você não está exagerando, se você não deveria só deixar passar, se o espaço que você ocupa realmente merece tanta defesa. Esses medos são reais, eu os sinto. Mas aprendi, aos 40 anos, que medo é informação. Ele me diz que aquilo importa para mim. Me cabe decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, sem acusação, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A cunhada não foi embora com raiva. Meu casamento não rachou. Meu marido não ficou na defensiva da irmã. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais real, mais honesta. Tem uma coisa que a minha mãe dizia que eu não entendia direito quando era mais jovem. Ela dizia: o espaço que você cuida diz muito sobre como você cuida de você mesma. Eu achava que ela estava falando de arrumação, de organização, de ter a casa limpa. Fui entendendo com o tempo que não era isso. Ela estava falando de limite, de saber onde você termina e onde o outro começa, de entender que defender o seu espaço não é egoísmo, é o gesto mais básico de respeito próprio que existe. E que quando você faz isso com honestidade, sem guerra, abre espaço para que as relações ao seu redor também fiquem mais honestas. Um lar não é onde tudo está sempre em paz. É onde as pessoas podem dizer isso importa para mim sem precisar se desculpar por isso. Onde os erros podem ser nomeados sem que o carinho precise ser sacrificado. Onde 2 adultos conseguem olhar um para o outro depois de uma conversa difícil e ainda reconhecer quem o outro é. Eu quero esse tipo de lar. Sempre quis. E estou aprendendo, aos 40 anos, que construir esse tipo de lar começa com a coragem de ser honesta. Primeiro com você mesma, sobre o que você realmente sente. Depois com as pessoas que você ama, sobre o que você realmente precisa. Não é fácil. Mas é o único jeito que eu encontrei de não acordar daqui a 10 anos dentro de um espaço bonito que não me reconhece mais. Meu marido apareceu na porta do quarto de leitura. Ficou parado ali por um segundo, olhando para mim na poltrona. Quer tomar um café? Ele perguntou. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um momento olhando para o limoeiro do vizinho pela janela, para a luz da tarde que estava começando a mudar de ângulo, para a caixa de madeira no canto esquerdo da prateleira de baixo. Depois me levantei e fui fazer o café com ele.